Bom dia, boa tarde, boa noite, meus prezados alunos e alunas. Faltou falar um pouquinho sobre a determinação da lei de velocidade pelo método do isolamento. Então, ah, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Então, essa videoaula de hoje, de agora, é sobre determinação da lei de velocidade Ah, deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui, um momento. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu preciso deixar um cantinho da lousa, né? Preciso deixar um cantinho mais ou menos aqui, para que não atrapalhe na hora que aparecer a filmagem. Esse cantinho fica aqui. Determinação da lei de velocidade. Também chamado de método do isolamento. Por que esse método se chama método do isolamento? Você coloca uma reação que envolva dois reagentes, digamos A, né, reagindo com B, levando aos produtos da sua reação, e ora você coloca o reagente A, né, como se fosse um reagente limitante, e o reagente B você coloca em excesso, tá? De tal forma que ele esteja em grande quantidade o B. Então, é como se você isolasse, né, aquele reagente. Depois, você faz o contrário, você coloca o segundo reagente como limitante e coloca o primeiro em grande quantidade, em excesso. Então, é como se você tivesse tanto reagente disponível que a concentração dele não afetasse diretamente a velocidade, portanto, é como se você, por isso é chamado velocidade pseudo primeira ordem. Essa é uma forma, né? E a outra forma é chamado método das velocidades iniciais. Vamos ver como é que é o método das velocidades iniciais, um pouquinho mais detalhado, tá? Com um exemplo que é o exemplo 20A.2 da página 405. Mas antes disso, vamos lembrar aqui o que é que nós colocávamos como, né, a equação de velocidade, por um caso geral. Então, a velocidade aqui, por exemplo, para esse processo, seria uma constante Kr linha. Por que ele está chamando isso de Kr', que é a equação 20A10? Tá? Que multiplica a concentração da substância A. Porque, na verdade, a equação aqui seria a constante de velocidade Kr, né,
multiplicado pela concentração de A, multiplicado pela concentração de B inicial, B0. E essa concentração de B zero, que seria a concentração inicial de B, se nós colocarmos o B em grande excesso, então Kr multiplicado pela concentração inicial de B, que está praticamente constante, uma vez que tem muito, é o que resulta no nosso Kr'. Em outras palavras, só para ficar aqui bem claro, o valor de Kr' aqui nessa primeira parte é igual a Kr multiplicado pela concentração inicial de B, tá? E B0, então, colocado em grande quantidade, em grande excesso. Se nós agora aplicarmos logaritmo, tá? Eu vou agora passar logaritmo dos dois lados da nossa equação, e com isso, então, nós teremos o quê? Vai ficar assim, logaritmo de V, que é igual, e aí nesse caso, então, vamos chamar de, nas velocidades iniciais, eu vou pegar V0, a velocidade no início da reação. Log da velocidade inicial vai ser log de quê? De Kr' multiplicado pela concentração de A. Eu vou usar a mesma notação aqui do Atkins, tá? Então, até aqui nós não colocamos, por exemplo, nenhuma ordem. Do jeito que está aqui, é como se fosse ordem de primeira ordem com relação ao A. Mas digamos que ele tivesse também uma ordem qualquer, né, Azim, tá? Concentração de A elevado a uma certa ordem Azim. E uma das coisas que se faz nessa determinação da lei de velocidade, aliás, o objetivo dela, é justamente encontrar experimentalmente qual é o valor desse Azim, ou seja, descobrir qual é a ordem da reação, tá? Poderia ser de primeira ordem, pode ser de segunda ordem, pode ser de ordem fracionária. Então, digamos que eu tenho aqui um expoente Azinho, lembrando que esse Azinho pode até ser igual ao coeficiente de estequiométrico de balanceamento da reação, mas não obrigatoriamente, tá? Não necessariamente. E agora, aplicando a propriedade dos logaritmos, nós vamos obter o quê? Aqui vai continuar, né? Log da velocidade inicial. Aqui nós temos o logaritmo de um produto e outra parte elevado a um expoente. Logaritmo de um produto é soma dos logaritmos. Então, vai ficar logaritmo de Kr', tá? Somado com logaritmo da concentração de A elevado ao expoente Azinho, que também é o quê? Fica então igual log de Kr'. Propriedade dos logaritmos, quando você tem um A elevado a um x, esse x pode ir para frente do logaritmo multiplicando. Então, vai ficar mais A, que é a ordem de reação, multiplicado pelo logaritmo da concentração do reagente A. Se nós olharmos isso aqui é o quê? Se nós tivermos isso aqui, a gente colocar no eixo y, tá? Igualdade, se logaritmo da concentração da nossa substância, e nesse caso, né,
Pode ser a concentração inicial também, é claro. Tá? Se isso aqui nós colocarmos no eixo X, então isso aqui vai ser o nosso coeficiente linear, que eu vou chamar aqui de... vou chamar de B, vou chamar de B mesmo, tá? Mas nada a ver com o reagente B. Mais um A, que está multiplicando x, ou seja, a equação de uma reta, né? Coeficiente angular que multiplica x mais um b, tá? Isto é, então, o método das velocidades iniciais, também usado no método de isolamento. Se vocês observarem no livro do Atkins, quando ele está tratando da velocidade inicial v0, ele também considera aqui como sendo, só corrigindo aqui, acrescentando, a concentração inicial zero, já, tá? Então aqui também concentração zero, concentração inicial de A. Como que isso seria feito? Bem, então deixa eu alternar aqui uma tela para um caso que eu já fiz aqui com o software Origin, tá? Antes de mais nada, deixa eu colocar aqui, deixa eu minimizar esse. O que interessa aqui para nós é isso. Então, se vocês olharem nessa tabela desse software, é o software Origin, tá? Eu peguei aqui na coluna X, esse é o exemplo 20A2, tá? Ele colocou a condição aqui, concentração inicial de argônio, milimol por decímetro cúbico, milimol por litro. Então, na condição 1 era 1 milimolar, na condição 2 ou B, 5 milimolar, e na condição C ou 3, 10 milimolar. E aí os dados, observa lá os dados. Quando a concentração, essa é a reação de iodo, átomos de iodo, dois átomos de iodo reagindo com argônio, tá, em fase gasosa. Então, quando a concentração era 8,7 vezes 10 menos 4, ele encontrou depois os valores aqui esses são os valores de velocidade a partir dessas concentrações, tá? Então, 8,7, 3,48, 10 menos 3, que o Origin aqui já arredondou para 3,5, 0,0139, 0,0313. Essa é uma condição. Quando aumentou a concentração de argônio para 5, a velocidade foi para 4,35 vezes 10 menos 3, que está aqui, tá? 1,74 10 menos 2, 0,069, 0,157. Quando a concentração foi 10, 0,087, 0,0347, 0,138, 3,13 vezes 10 menos 1. Depois ele fez, aqui está nas colunas F e G. Na coluna F eu pedi para ele calcular o logaritmo base 10 dos valores que estão aqui na concentração de argônio, ou seja, isso aqui é o logaritmo da concentração inicial de argônio, enquanto que aqui é o logaritmo do valor da velocidade inicial. Para os casos dessa coluna B, depois a coluna C, coluna D, coluna E, os respectivos logaritmos. Tá? Aí eu peço para ele plotar isso aqui, essas colunas aqui F, G, H e J. Eu fiz isso aqui no Origin, gente, mas vocês poderiam fazer isso no Excel, em algum outro programa de planilha gráfica, como poderia também usar papel milimetrado e uma calculadora, tá bem? Então, a partir desses valores, eu pedi para ele plotar o gráfico e está aqui o gráfico, tá? Então, no eixo Y é o logaritmo da velocidade inicial em função do logaritmo da concentração de iodo, tá? Aqui, eu coloquei na mesma escala que é a figura 20A4, tá bem? E o que interessa dessa figura? Vejam que quando eu faço depois um ajuste linear, qualquer dos ajustes lineares que eu faço para qualquer conjunto de dados, o conjunto de dados quadradinho preto
é quando a concentração inicial de argônio era de 1 milimol por decímetro cúbico. As bolinhas vermelhas, círculo vermelho, é a condição argônio, concentração de argônio, 5 milimolar. Os triângulos azuis é a condição concentração de argônio, 10 milimolar. Tá? Vejam que é deslocado, né, com relação ao eixo Y, mas percebam que a inclinação das retas, que aliás dá um ajuste muito bom, né, deu coeficiente de correlação R² excelente, perfeito, de 1. E agora, qual é o slope? Né? A palavra em inglês slope significa coeficiente angular, né, inclinação. 1,999, 2,0011, 1,9988. Então, vejo que qualquer das três condições que eu pegue, a inclinação é praticamente 2, né? 1,999, 2,00, 1,99, igual a 2. Tá? O que significa esse 2 de inclinação? Significa que a nossa ordem de reação, o expoente Azinho, né, com relação ao iodo, uma vez que nós estamos variando aqui a concentração de iodo, tá? Então, as concentrações de argônio foram mantidas constantes e eu variei a concentração inicial de iodo. Portanto, essa inclinação, esse coeficiente angular, é a ordem de reação para a velocidade, questão de velocidade, para o iodo, com relação ao iodo, tá certo? Depois, nós podemos fazer um outro gráfico, e agora eu pego as concentrações de iodo e agrupo com relação agora a velocidades com relação ao argônio, tá? E aí eu vou encontrar um outro conjunto de gráficos, tá certo? Nesses gráficos, deixa eu colocar aqui a figura, observem que, de novo, nós temos logaritmo da velocidade inicial no eixo Y, logaritmo agora da concentração inicial de argônio no eixo X. Peguei um dos conjuntos de dados, nesse caso eu fiz a regressão para as bolinhas em vermelho, tá? Que é uma das condições lá. E o que interessa, se vocês perceberem, a inclinação continua também a mesma, só que agora mudou o valor dessa inclinação. Quanto que deu? 0,999, 0,999, que é o quê? Praticamente 1, né? O que significa essa inclinação 1? Significa que, com relação ao argônio, a ordem de reação é de primeira ordem. Tá? Voltando então aqui, espero que vocês tenham entendido. Voltando aqui, eu vou precisar, só um momento que eu vou ter que limpar essa tela. E aí, então, isso aqui nós estamos tratando do exemplo 20A.2, aplicação do método das velocidades iniciais, está na página 405, tá? Página 405 do livro do Watkins e de Paula, a 10ª edição, tá? Só para vocês saberem, é essa edição aqui, tá? Que eu estou me referindo, ok? Essa edição, volume 2, do livro do Watkins, 10ª edição. É esse livro que eu estou pegando exercício, página 405. E na figura 20A4, então, a reação em questão era 2 átomos, ou 2 mols, né? 2 mols de átomos de iodo em fase gasosa, reage com argônio, também em fase gasosa, levando à formação de molécula de
iodo I2 gasoso mais argônio. Ou seja, o argônio aí, molécula inerte, né? Gás inerte, gás pouco reativo, mas que está levando aí a formação de moléculas de iodo. Ele não comenta, não falou da temperatura dessa reação no enunciado, mas certamente foi uma temperatura constante. E nós podemos, depois de pegar os dados e analisar, nós podemos chegar à conclusão de que a equação de velocidade para essa reação seria do tipo velocidade igual a uma constante de velocidade que multiplica a concentração de iodo ao... Deixa eu só ver uma coisa voltando aqui. Isso. O iodo é de segunda ordem, né? Ou seja, quando dobra a concentração de iodo, a velocidade seria quadruplicada, multiplicado pela concentração de argônio elevado a 1. Em outras palavras, a reação é de segunda ordem com relação a átomos de iodo e de primeira ordem parcial, né, com relação ao argônio. Ordem global, a gente soma as ordens parciais e, portanto, a ordem global dessa cinética é de terceira ordem. Né? 2 mais 1, 3, então a cinética global é de terceira ordem. Como que nós calcularíamos depois, então, o valor da constante de velocidade? Bom, aí nós podemos pegar qualquer um dos casos, tá? Por um determinado valor de concentração, né? Vou só minimizar aqui. Então, por exemplo, eu pego aqui um caso em que eu tenho a concentração de argônio, pego a velocidade correspondente, pego uma das concentrações de argônio, né? Velocidade, e aí pego o valor de velocidade, pego a concentração de argônio e pego a concentração de iodo. Faço as contas e vou encontrar, então, o valor da constante Kr para aquele caso. Posso fazer para todas, né? E encontrar depois um valor médio, se quiser fazer dessa forma. Então, digamos que eu pegue, por exemplo, a condição 3 aqui, tá? Eu vou pegar 10 milimol por decímetro cúbico. Então, vou pegar a concentração de argônio. Opa. Digamos que a concentração de argônio foi 10 milimol por decímetro cúbico. Tá? E que eu tô com uma... isso mesmo, 10 milimol por decímetro cúbico. E a concentração de iodo, minha concentração de iodo, nesse caso dos átomos, né? Concentração dos átomos de iodo, que é inicial e zero ali, fosse de 1 vezes 10 a menos 5. Então, veja que 10 a menos 5, 1 vezes 10 a menos 5, vou direto escrever 10 a menos 5, mol por decímetro cúbico, ou ainda 0,01 milimol. Né? Vou fazer o seguinte... Isso, vou colocar como, então, 10 menos 2, que daí fica na mesma unidade, tá? 10 a menos 2 milimol, uma vez que mili é 10 a menos 3, vezes 10 a menos 2,
dá o 10 a menos 5, que está aqui no enunciado do problema. Tá? Então, a concentração de iodo era 10 a menos 2. Vejam que 10 vezes 10 milimol de argônio, comparado a 10 menos 2 milimol, né, de iodo, nós temos uma concentração de argônio aí 1000 vezes maior. Né? Então, eu tenho realmente uma condição em que eu tenho um excesso de argônio. É aquela condição de excesso, como se eu estivesse isolando, né, o efeito do argônio. Nessas condições, quando o iodo foi de 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, mol por decímetro cúbico, a de argônio era desculpa a letra C, peguei 10 milimol de argônio, a velocidade correspondente, né, nesse caso a velocidade inicial, V0, foi de 8,69 vezes 10 a menos 3 mol por decímetro cúbico por segundo. Tá? Essa foi a unidade que foi dada para velocidade, decímetro cúbico segundo. Bem, agora com esses dados, nós podemos substituir, né? Fazer as substituições e encontrar o valor da constante Kr para esse caso. Então, a constante Kr aqui, ela vai ficar o quê? Ela fica a velocidade dividido pela concentração de iodo ao quadrado, né? E dividido pela concentração de argônio. Pode ser feito dessa forma, né? Como poderia ser pego lá também a equação em log. Mas agora que a gente já tem as ordens, os expoentes, que é o que a gente precisava, agora a gente pode simplesmente substituir os valores aqui. Né? Então, a constante Kr vai ser igual, a velocidade está em 8,69, 10 a menos 3 mol decímetro cúbico segundo a menos 1. Esse foi o valor da velocidade. Concentração de iodo. Bom, como a velocidade foi dada em mol por decímetro cúbico, é melhor então deixar também, vou escrever aqui, 10 a menos 5 mol decímetro menos 3. Só que isso aqui tem que ser elevado ao quadrado. Tá? Por quê? Porque ele é de segunda ordem. Né? Que multiplica 10 milimol de argônio elevado a 1. 10 vezes 10 a menos 3. Da onde que eu tirei 10 a menos 3? Aqui do mili. Tá? 10 vezes 10 menos 3, 10 a menos 2. Então vai ficar 10 a menos 2. 10 a menos 2 mol decímetro a menos 3. Deixa eu só corrigir uma coisinha aqui que eu esqueci, que tem uma parte do vídeo, né, que ocupa a minha cara aqui, vai ocupar um bocado da... Vou apagar isso aqui, escrever mais um cantinho ali no início, que é para ficar bem organizado. Não gosto de coisa que fica depois capenga, né? Então, voltando aqui, deixa eu colocar aqui bem no cantinho. 2 de iodo
gasoso mais 1 de argônio gasoso, 1 de I2 moléculas de iodo, dois átomos ou 2 mols de átomos de iodo se combinam para formar a molécula de iodo gasoso. Tá? Não precisava aqui colocar, é claro, coeficiente 1, uma vez que é unitário mesmo. Tá? Dessa forma fica o cantinho ali para o vídeo. Bem, voltando aqui agora. O que nós podemos fazer? Vamos primeiro cancelar aqui algumas unidades. Para facilitar aqui, eu posso cancelar esse decímetro a menos 3 com esse decímetro a menos 3. Esse mol aqui, eu cancelo com esse mol aqui. Tá? As unidades, então, vão ficar o quê? Mol ao quadrado embaixo. Como está 1 sobre, então a unidade aqui vai ficar mol menos 2. Decímetro a menos 3 ao quadrado, dá decímetro a menos 6. 1 sobre, então vai ficar decímetro sexta, que multiplica mol a menos 2, que multiplica segundo a menos 1. Aqui eu só fiz uma análise de unidades. Tá? Segundo a menos 1, desce. Constante de velocidade sempre tem uma unidade de tempo, geralmente por segundo, por minuto, por hora. Mol a menos 2, por que ficou mol a menos 2? Para depois poder... Né, vai cancelar com a unidade de mol quadrado do iodo, e aí você também cancela o decímetro a sexta, aí sobra a unidade do caso do argônio. Só falta fazer a continha aqui, né? Então, nós temos 8,69 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 7. Então, vai ficar 10 a quarta, né? Conserva a base, subtrai os expoentes. 10 a menos 3, menos 3, menos 7. Opa, não, tem um quadrado. Deu um erro aqui. O 10 a menos 5 também vai ao quadrado, né? Então, na verdade, é 10 a menos 12 embaixo. Tá? Vai ser... Não esquecer que tem esse 10 a menos 5 aqui está sendo elevado ao quadrado. Então, é 10 a menos 10, que multiplica 10 a menos 2. Então, vai dar 10 a menos 12. Né? E 10 a menos 3, menos 3, menos 12, então dá 10 a 9. Portanto, vai ser 8,69 vezes 10 a 9. A nossa constante de velocidade KR, no final, aqui, tá? Ficou 8,69 vezes 10 a 9 elevado a 9. Se eu não errei aqui as contas. Isso com essas unidades, tá, gente? Com essas unidades. Se vocês olharem lá na resolução do livro, está 9 vezes 10 a 9, mol a menos 2, decímetro a sexta, segunda a menos 1. Ele pegou 9 porque certamente ele combinou provavelmente várias constantes de velocidade. Eu peguei uma das condições, né, e cheguei aí em 8,7. Tá? Mas a ordem está correta, né, 10 a 9, tá? E a unidade também é importante. Ok? Se você fizer para cada condição que você pegar, você vai encontrar um diferente valor da constante de velocidade, mas todos eles deverão dar ao redor de 9 vezes 10 a 9, mol menos 2, decímetro a sexta, segunda a menos 1. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aí o caso do exemplo
A2. Era isso e vamos em frente, né. Obrigado, até mais.